Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente para falar sobre um filme da Netflix, terceiro vídeo de críticas aqui no canal e o terceiro filme da Netflix. Já falei sobre Ataque dos Cães, já foi Tic Tic Boom e agora A Filha Perdida. Miss Caruso, welcome. Thank you. Eu não vou enrolar aqui, já vou direto para a sinopse, porque eu vou deixar alguns comentários pessoais ao longo da crítica também. Então, A Filha Perdida conta a história de uma mulher, uma professora, que vai para uma ilha da Grécia passar as férias. E todos os dias ela vai para uma praia para poder escrever, trabalhar em algumas coisas, e ela passa a observar uma família que começa a ir todos os dias na praia ali também, na praça, tô maluco, naquela praia, e ela cria uma certa obsessão por uma mãe e sua filha. E nisso a história vai sendo contada mostrando o passado dessa mulher e o presente. A Filha Perdida é o filme de estreia de Maggie Gyllenhaal no papel de diretora. Então aqui já dá para ver uma personalidade muito distinta dessa cineasta. Desde o começo, assim, literalmente na primeira cena, você já vê que o formato da câmera é um pouco diferente. Então aquilo no começo causa um certo estranhamento, mas depois eu fui acostumando. No começo eu confesso que eu fiquei meio confuso, estava muito perto a câmera e eu não conseguia ter aquela visão ampla do cenário. Isso fazia com que as cenas não ficassem muito claras para mim. Mas ao longo do filme eu me acostumei, não vi problema, isso ficou uma marca bem distinta, igual eu disse, da cineasta, e mostrou que ela sabe o que está fazendo. E isso também é refletido na maneira com que ela explora as interpretações de seu elenco. Então a gente tem a Olivia Colman, por exemplo, que é a atriz principal, e tá espetacular, como sempre. Então a Maggie Gyllenhaal consegue tirar o melhor da Olivia Colman e de todo o seu elenco de apoio, que conta com nomes conhecidos de Hollywood, como Ed Harris e Dakota Johnson. E nisso, além das interpretações de saber guiar a câmera de um jeito que consegue transparecer o que ela quer passar, ela é muito competente em se manter na sua proposta. Então, A Filha Perdida é sobre, antes de mais nada, maternidade. Então, a proposta da Maggie Gyllenhaal é de mostrar como a maternidade às vezes é tão romantizada que a gente não a vê pelos olhos realistas. Então, realistas, vocês entenderam. Então, a diretora quer passar com o filme, quer mostrar que tudo bem uma mãe se sentir cansada com os filhos, se sentir frustrada, sentir, assim, ter uma vontade de às vezes sair, simplesmente desistir daquilo, nem que seja por um tempo, porque é uma responsabilidade muito grande. E essa questão não é muito explorada no cinema em geral, porque a gente sempre vê a visão da mãe como algo imaculado. E a proposta de A Filha Perdida é ir além disso, é mostrar as nuances do ser humano. Porque é natural que uma pessoa se sinta assim, esmagada sob aquele peso, ainda mais se é uma mãe que não tem tanto a ajuda do pai da criança. E o filme consegue desenvolver muito bem essa filosofia mesmo e essa proposta do roteiro em si. E é agora que começa a polêmica. Isso não deveria ser polêmica, porque opinião jamais deve ser invalidada, contanto que tenha argumentos que mostrem como a arte, como foi absorvida aquela arte. Então, A Filha Perdida, apesar de todas essas qualidades que eu mencionei, a questão da direção, as atuações, a ambientação, a proposta central do roteiro, apesar de tudo isso, não foi um filme que me agradou. Ele me desagradou mais do que agradou. Então, em primeiro lugar, eu achei que o filme foi concluído dando uma sensação de que tinha sido um certo desperdício acompanhar toda aquela jornada. Para resumir bem o que eu achei de A Filha Perdida, eu achei ele um excelente estudo de personagem e um filme mediano. Talvez mediano não seria a palavra mais justa para descrever, porque ele tem muitos méritos técnicos e narrativos. Porém,
ele peca um pouco na execução e em como ele coloca isso em tela. Então, o filme ele é todo muito lento. E assim como eu disse em Ataque dos Cães, no vídeo da crítica, eu não vejo problema propriamente nessa característica. Mas se uma história ela é lenta, ela tem que compensar em outros fatores. Então, se os personagens são cativantes, se você tem uns diálogos que são muito inteligentes, são muito bem escritos, não tem problema uma trama ser mais devagar. E com A Filha Perdida eu senti isso. As interpretações são boas, os personagens são ricos, os diálogos são bons, o roteiro em si, na maior parte, ele é muito sólido. Porém, o filme ele começa a evoluir gradativamente. Então, depois daquele começo lento, eu me senti cada vez mais engajado na história. E quanto mais eu me sentia engajado na história, mais apareciam os flashbacks. É engraçado dizer isso porque a maioria dos críticos que eu acompanho gostou muito do filme, falou, e praticamente todos os pontos positivos que eles citaram foram exatamente os pontos que eu não gostei, os pontos negativos. Então eu achei que a inserção dos flashbacks deixou a trama muito empacada. Quando eu estava querendo saber o que acontecia no presente, voltava para o passado. Aí quando eu me engajava no que estava acontecendo no passado, voltava para o presente. E essa estratégia pode até funcionar, mas ela tem que ser muito milimetricamente calculada. E nesse caso aqui eu achei que deixou a história muito desbalanceada. Eu desviava meu foco para uma coisa, para depois voltar a esse foco, depois ir de novo, voltar. E à medida que o filme foi passando, que eu fui percebendo que a história não ia levar a lugar nenhum. Então, vou explicar melhor. Igual eu disse no começo do vídeo, o filme é um excelente estudo de personagem. Então, a proposta do filme é essa. Ele não quer entregar uma história cheia de reviravoltas, com um desenvolvimento, com uma problemática central, um conflito. O filme mostra os constantes conflitos da própria personagem. E essa estratégia, esqueci a palavra. Espera aí que eu vou lembrar. Essa ideia central, eu entendi o que a diretora queria passar, mas simplesmente não funcionou para mim. Porque eu achava que o filme me levaria para um lugar e ele não me levou a lugar nenhum. Então, o problema maior que eu enxerguei nesse filme, na minha experiência, é que ele abre um leque muito grande de possibilidades. Então, até pelo título do filme, A Filha Perdida, eu imaginei que teria a ver com algum sequestro e uma investigação, alguma coisa assim. Foi chegando na metade, eu percebi que não tinha nada a ver com aquilo, que era algo um pouco mais metafórico. Mas ainda assim eu não pude deixar de me decepcionar para onde a trama foi sendo conduzida. Então são muitos arcos secundários que são abertos, envolvendo o zelador do hotel onde a protagonista está morando, está ficando, os incontáveis personagens daquela família que a protagonista observa. A gente tem um marido que um dos personagens deixa bem claro que ele não é uma pessoa muito boa, então ele tem algum background misterioso, que tem alguma coisa malvada de alguma forma. A gente tem a própria mãe da criança que é abordada na trama, a gente tem a criança, a gente tem a protagonista, é claro. A gente tem muitas peças, muitas engrenagens, né, nessa máquina de A Filha Perdida, que parece que elas são simplesmente jogadas. Eu vi uma crítica também falando que isso é exatamente para confundir o espectador, porque é muita coisa acontecendo na cabeça da protagonista. Mas eu acho que, antes de mais nada, antes de ser um estudo de personagem, A Filha Perdida é um filme. E com o filme ele me deu a sensação de que não estava chegando a lugar algum. Foi chegando até a metade, mais ou menos, eu estava achando que era um filme nota 4, que tinha um potencial de seguir evoluindo. Os constantes flashbacks, os arcos narrativos que não levavam a lugar nenhum para mim, foram transformando o filme em uma nota menor do que eu gostaria. Então, é uma grande interpretação da Olivia Colman, é uma grande interpretação da Jessie Buckley, o elenco de apoio está muito bem, a proposta de A Filha Perdida é muito sólida,
Mas é aquela coisa, é um filme que não funcionou pra mim e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado e fiquei sentindo que todo o meu investimento naquela história não teve uma recompensa, uma compensação pra mim. Essa foi a minha crítica de A Filha Perdida. Então a minha nota que eu dou para esse filme da Netflix é 3 de 5. Gostaria de ter dado mais, quase dei menos, mas eu acho que nota 3 é uma boa avaliação por todos os méritos que A Filha Perdida apresenta, mas que não funcionaram na minha experiência pessoal. Agradeço a todos que assistiram até o fim, peço para que cliquem no joinha se gostaram do vídeo, se inscrevam se ainda não são inscritos, isso ajuda bastante, e depois eu volto com mais vídeos de críticas aqui no canal. Valeu e câmbio e desligo!